Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Eu ia te perguntar, porque assim como o Vasco teve uma virada de chave no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve uma virada de chave também nesse Campeonato Brasileiro, mas aí a gente vai chegar no Rafael Paiva para falar sobre o trabalho dele, mas eu queria saber no aspecto da direção na chegada de Pedrinho e Felipe. Porque são caras que têm história no clube. O Pedrinho tinha uma situação muito bem estabelecida no Grupo Globo, o melhor comentarista do país, enfim, e saiu de lá, abdicou de tudo isso para servir ao Vasco. E o Felipe, mesmo quando tinha carreira como técnico, enfim, hoje está servindo ao Vasco. Teve alguma reunião, porque principalmente depois daquela goleada pro Flamengo, a situação ficou um pouco mais tensa. Teve alguma reunião que você sentiu uma presença, que a presença deles faria muita diferença no ambiente para que as coisas voltassem para o lugar, e até mesmo as ações que eles tomaram aquelas primeiras semanas, primeiros meses de gestão ali, foi fundamental para o Vasco estar numa situação mais tranquila hoje? Então, quando aconteceu tudo isso, né, da 777, essa briga toda, a nossa primeira ideia foi, o que vai acontecer, né? Qual que vai ser, como é que vão ficar as coisas e tal. E essa semana do Flamengo, aí entra também a questão do Álvaro, né? Sim, do Álvaro Pacheco, toda aquela situação. Tudo ao mesmo tempo, cara. Tudo ao mesmo tempo. Então foi um momento muito conturbado, muito difícil, né, cara, pra gente também. E que a gente não estava conseguindo performar bem. Nossos jogos acho que foram nossos piores jogos do campeonato, assim. 4 ali, né? Mas eu acho que com relação à presença, eu acho que o que mudou muito pra gente foi ter essa figura do presidente, sabe? E o Pedrinho, por ser um cara que já jogou, entende muito o nosso lado, ele tem essa visão também de atleta, sabe? Então ele também entende o quanto era importante a gente ter essa figura de presidente ali no dia a dia, sabe? Ter um cara ali para respaldar a gente, para poder conversar, para poder ter reuniões, para poder decidir as coisas. Então eu acho que essa foi uma mudança muito importante, sabe? Legal falar isso, assim. Tanto dele quanto do Felipe, né? O que a gente percebe quando a galera vem, ou a gente conversa com a galera do Vasco, assim, é que você tinha 777, mas era uma relação muito empresarial, Distante, né? mais distante. E quando o Pedrinho chega, aí chega essa coisa dele estar ali. Exatamente. E tudo mais. E isso ajudou o Vasco, assim. Ajudou porque a gente se encontrava numa situação muito confusa e aí aos poucos as coisas foram clareando, né? Foram tomando rumo, foram se organizando. Até em relação a vocês, assim, vocês devem ter... Cara, a gente recebia aqui... Agora vai receber aqui, como é que vai ser? Então. Né? O começo foi bem confuso pra gente, até a gente entender tudo o que aconteceu. Mas o dia a dia não mudou. A questão salarial também, tudo normal, tudo certinho. Tudo em dia. Então, assim, pra nós, a grande mudança acho que foi essa, sabe? A gente ter essa figura do presidente, ainda mais sendo o Pedrinho, um cara que, como eu falei, um cara prestigiado, um cara que jogou, que ele sabe como a gente pensa, sabe o que passa na nossa cabeça. Então, eu acho que foi muito importante pra gente, sabe? Pra ajudar a dividir essa responsabilidade, carregar também essa responsabilidade e essa reconstrução também do Vasco. E no dia a dia ele tem sido... Eu me impressionei com o papo que a gente teve aqui com ele, com quem é o Pedrinho, cara. O Pedrinho é um cara muito... Humano, né? Muito humano, né? Ele compartilhou a resenha dele aqui com a gente, não foi nem sobre o Vasco, foi sobre a carreira dele, né? E tudo que ele passou, tudo mais, assim. E ele é um cara muito preparado, entende muito de futebol. A galera viu nos comentários que ele fazia. Pra mim, ele era o melhor comentarista do Brasil, até assumir o desafio aí. Só não é mais porque virou presidente. Do Vasco, Então, assim, no dia a dia, ele é esse cara também, tão apaixonado pelo Vasco. Você vê isso o tempo inteiro, ele tentando resolver os problemas e estando ali junto com vocês e tudo mais. É um cara que, tá sempre disponível, sempre buscando ajudar. Eu acho que ele tem uma equipe também muito, muito boa por trás dele, assim, que também dá o suporte que ele precisa, talvez para situações que ele não tenha o conhecimento, alguma coisa do tipo.
E eu acho que é isso, cara. Ele tá no dia a dia, e aí sempre que a gente precisa de alguma coisa, precisa resolver alguma situação, conversar sobre alguma situação, ele tá por ali. Então eu acho que é isso, cara. Ele se faz muito presente e como eu falei, ele tem a vivência. Então muitas coisas ele faz a leitura sem nem a gente precisar falar, sabe? Muitas coisas a gente pensa meio que tem uma sintonia de pensamentos, assim, de necessidades, tipo, isso aqui a gente precisa fazer, isso aqui a gente não precisa fazer, sabe? Coisas do tipo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.